Irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito importante. Eu queria aproveitar, juntamente que vocês estão lendo esse texto, abra comigo em 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. Virou escola dominical, né, irmãos? Paga aqui, pega a Bíblia aqui, pega a Bíblia ali, vamos embora. Cada culto é um culto, né? Cada culto Deus age de um jeito. 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Vou repetir. Porque andamos por fé e não pelo o que vemos. Somente até aí. Queridos, eu quero falar um pouco sobre fé, que é um tema que está queimando no meu coração há muitos meses. Eu não sei se vocês estão me reparando que grande parte das mensagens que eu estou pregando aqui na igreja, volta e meia, eu volto a falar sobre fé. Geralmente eu estou pregando, mas volto a falar sobre fé. Sempre estou tocando nesse tema. Isso é do próprio Espírito Santo, tem me incomodado a falar um pouco mais sobre fé. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época, uma geração, que está pautando a tua vida em muitas coisas e poucas coisas na fé. E a base da nossa vida, a base da nossa existência é a fé. Ora, se a gente não tem a nossa vida pautada pela fé, nós estamos perdidos. Eu lembro que eu estava na faculdade de teologia com um professor de filosofia, que estava querendo fazer todos os alunos a não acreditarem mais em Deus. Aquele professor de filosofia que só o sangue de Jesus. E aí ele pedindo informações, ele pedindo para que os alunos falassem sobre a existência de Deus, explicasse a Deus, explicasse tudo. E eu sei que a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Eu sei que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento. Eu vou falar um pouco sobre isso. E nada convencia ele. E ele queria algo palpável. Ele queria algo concreto. Ele queria uma explicação científica. Embora haja estudos científicos que provam a existência de Deus. Mas se não tivesse também, estava tudo certo. E eu disse isso para o meu professor. Eu disse assim: professor, ainda que alguém aqui tenha algum argumento, eu estou falando numa época que nem tinha internet, tá, gente? Faz tempo já. Eu falei: professor, ainda que não tenha nenhuma explicação com base científica, se eu precisasse deste conhecimento para pautar a minha fé em Deus, eu não tenho mais fé. Porque justamente por eu não conseguir explicar tudo sobre Deus, embora há muitas explicações, mas eu estou falando sobre daquela época, eu digo para ele: eu não preciso, porque a fé, ela não depende de bengalas, a fé, ela não precisa de aparato, a fé não precisa de explicações. O texto que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 5:7 diz: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Eu disse: se eu precisar de explicações plausíveis e científicas, eu não preciso de fé, eu não preciso de mais nada, eu apenas creio que ele existe. Aí ele falou assim: rapaz, até que enfim eu consegui uma explicação, uma resposta a contento. Então não importa se vai ter base. A Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas. Mas se a Bíblia falasse assim: olha, foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu estava crendo do mesmo jeito. Porque é fé. Porque fé não é pelo que eu vejo. Fé não é pelo que eu vejo, fé é pelo aquilo que eu creio. Só que há momentos na nossa vida, meu irmão, que tudo vai desabar. Mas é a fé que fica de pé quando tudo desaba. Vou repetir: a fé que fica de pé quando tudo desaba. Pode desabar tudo, mas a fé não, irmão.
Pode perder tudo, mas não perca a tua fé. Acho interessante isso porque quando você olha Abacuque capítulo 3, ele fala ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mais gados no campo, contudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo, eu vou louvar a Deus no meio da crise. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esta fé que fica de pé quando tudo desaba. Uma fé coerente, porque tudo desaba. Desculpe te informar, vai ter momentos na nossa vida que vai desabar. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai perder o chão. Vai ter momentos na nossa vida que vai doer muito. Vai ter momentos na nossa vida que vai ser tudo mais difícil, mas a gente vai ter que viver pela fé. A gente vai ter que se movimentar pela fé. A gente vai ter que pautar a nossa vida pela fé. A fé não é uma emoção momentânea, mas é uma postura contínua diante das circunstâncias da vida. A fé, ela não nasce em dias de sol. A fé, ela nasce em dias de tempestade. Porque em dia de sol a praia está cheia, meu irmão. Mas no dia de tempestade só fica quem tem fé. A fé, ela revela o nosso nível de convicção no dia da tempestade. Vocês estão comigo aqui? Hoje de manhã eu estava ministrando a palavra e eu estava lendo aquele Salmo 42, versículo 11, que fala: por que estás abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Há momentos na nossa vida que a nossa alma vai estar abatida, ela está abatida, haverá abatimento na nossa alma. Mas a questão é, qual é o diálogo que você está tendo com a tua própria alma? Qual é o diálogo que você está tendo com o teu coração? Há momentos que a gente vai precisar dialogar com a nossa própria alma de uma maneira saudável. Há momentos que a gente vai ter que, a gente gosta de pregar para os outros, sim ou não? A gente prega para os outros, sim ou não? Mas há momentos que a gente vai ter que pregar para a gente. Há momentos que a gente vai ter que pregar para nós mesmos. Há momentos que a gente vai ter que injetar fé na gente mesmo. Há momentos que a gente vai ter que convencer a gente mesmo, pautado na palavra, usar a Bíblia e falar assim: levante a cabeça, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. O próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Por que isso, pastor? Porque vai ter momento de abatimento, vai ter momento que vai desabar tudo, vai ter momento que é um dia mau. Quem já viveu um dia mau? Meu Deus. O dia mau é aquele dia que tudo dá errado, que acontece uma tragédia. É aquele dia que você não tem controle de absolutamente nada. A fé, ela não nega a realidade, mas ela escolhe enxergar além. A fé não é ilusão. A fé não é fuga. A fé é uma visão espiritual que enxerga além daquele momento difícil. Então, fé não é fugir da realidade, mas é enxergar além da realidade. É olhar além daquele momento difícil. Jó, no momento de perda, no momento de dor, ele não abandonou a esperança. Ele não abandonou a esperança. Tanto é que o próprio texto em Tiago está dizendo que a verdadeira fé, diante da provação, ela produz perseverança. Escute isso aqui. Não está dizendo que você não vai chorar. Não está dizendo que você não vai se abater. Porque eu digo sempre que o Evangelho não tira a nossa humanidade. Mas a gente pode estar abatido, mas a gente não está destruído. Vai ter momento que a gente vai estar sem força. Vai ter momento que a gente não está com força nem de ir na igreja, mas a gente chega aqui arrastando. Chega aqui cansado, arrastando, mas eu estou aqui adorando a Deus.
Você está aqui louvando a Deus. Tem dia que você está aqui, está precisando de uma palavra, está precisando de algo. E aí você sabe que a fé verdadeira, diante das provações, tanto é que o texto diz lá em Tiago, que nós devemos estar alegres por sofrer provações. Então a gente precisa, eu não sei você, mas se você não se render a isso, você vai se doer muito mais. Escuta o seguinte, essa dor, esse vale, essa guerra, nós temos que nos alegrar, sabe por quê? Porque Deus quer produzir um peso excelente de glória. Deus quer produzir em nós perseverança. Porque a fé não ignora o problema, mas ela recusa ser dominada pelo problema. Não é ignorar o problema, é recusar ser controlado pelo problema. Ou, quem está comigo aqui, diga amém. Entenda que andar pela fé é enxergar a mão invisível de Deus no meio do caos. É enxergar a mão invisível de Deus no meio do caos. Quando a gente enfrentar a crise, eu já dei essa dica para todo mundo, né? Às vezes eu estou atendendo alguém no gabinete, ou até no consultório, e essas frases estão sendo faladas, né? Ou outras frases, a pessoa, calma aí, me dá um papel, uma caneta. Aí começa a anotar várias frases. E aí eu recomendo você colocar essas frases na porta da geladeira, colocar no carro, colocar no espelho. Espalha, meu irmão, frases de fé por onde você passar. Coloca na porta da geladeira, coloca frases de fé, escreve, tem um caderno, falo isso muito para os novos convertidos, tenha um caderno para você escrever tudo aquilo que Deus fala com você no momento de devocional, que é isso que vai te manter de pé durante o dia, por que não da semana, e por que não dizer do mês, e quantas pessoas por causa de uma palavra conseguiram ficar de pé durante um ano, quem está entendendo diga amém, ou estão de pé até hoje com uma palavra a tua vida inteira por causa de uma palavra de fé. Quem está comigo diga amém. A fé, ela é provada no silêncio, mas ela é confirmada na obediência. Vocês estão aqui? Posso ir? Hã? A fé, ela é provada no silêncio. Você ora, Deus está quieto. Aí você vai na canela de fogo, não tem revelação. Vai no não sei quem que engole espada, cospe fogo. E você, cara, Deus não fala nada. Fala nada. Aí a fé, ela é provada no silêncio. E aonde que ela se manifesta? Ela é confirmada na obediência. Eu preguei aqui esses dias sobre o poder da obediência. Em grande parte a nossa fé não é no barulho de sinais visíveis que a fé é testada. Já reparou disso? A nossa fé não é testada no palco. A nossa fé não é testada no palanque. A nossa fé não é testada nos holofotes. A nossa fé não é testada em momentos visíveis de poder. A nossa fé é testada no silêncio, na espera, na obediência persistente. Oh, meu Deus do céu. Estão aqui? É na segunda-feira. É no vale que você está passando e ninguém está sabendo, nem a sua família sabe. Ali, ó, na obediência, fora dos holofotes. Então a nossa fé, ela é provada no silêncio, mas ela é confirmada numa vida de obediência. Eu creio muito no poder da obediência. Eu creio muito numa fé testada no silêncio. Meu irmão, escute isso aqui. Quando você sofre uma injustiça e você fica em silêncio, você aciona o trono de Deus. Eu creio muito no poder do silêncio. Quando você sofre uma maldade, quando você sofre uma injustiça e você abre a boca, você não precisa mais da justiça de Deus. Você está agindo na força do seu braço. Deus te retira. Por quê? Porque Deus é educado. Você quer agir? Então age. Agora, quando você sofre uma maldade, quando você sofre uma injustiça e você fica em silêncio, você abre espaço para Deus se levantar do trono e falar assim: agora eu vou agir.
O nosso silêncio diante de uma maldade aciona a justiça de Deus. A nossa fé é provada no silêncio. O nosso silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus significa processo. E toda vez que a gente ora, e Deus fica em silêncio, você tem que se alegrar. Fala, Deus está me provando, Deus está me moendo, Deus está me amassando, porque Ele quer esticar o meu nível de fé. Se tudo que você ora, Deus responde. E aquela oração ansiosa, aquela oração barulhenta, e Deus, aí Deus olha para você, desse jeito aí, eu só vou alimentar a sua ansiedade, se eu responder desse jeito. Aí você passa um mês e ora, aquela agitação. Daqui a pouquinho você cansa tanto e fala assim, solta. Pô, cansei, não aguento mais. Aí Deus, agora você entendeu que essa obediência é que vai fazer a manifestação na minha vida, na sua vida. Cuidado que esse nível, Deus não responde à ansiedade, Deus responde à fé. Deus não responde a um coração ansioso, porque ansiedade, não estou falando da ansiedade patológica, mas estou falando dessa ansiedade da falta de fé. A obediência que floresce no silêncio é uma das maiores provas de fé. Porque uma obediência onde está tudo visível, onde tudo está sendo visto, onde todo mundo está aplaudindo, é fácil. Agora, a maior prova de fé é quando você é obediente no silêncio dos bastidores, onde ninguém está vendo o quanto você é crente. Uma coisa é ser crente, outra coisa é parecer ser crente. Ou seja, há momentos na nossa vida de silêncio que a gente tem que manter a nossa rotina de oração, de servir a Deus, porque a vida de obediência a Deus no silêncio não tem resposta de Deus imediata. Posso ir? A gente gosta de respostas imediatas, mas uma vida de rotina, de dependência de Deus, não há. Desculpa te frustrar aqui, hoje é pouco glória a Deus, eu estou ligado já. Hoje é doutrina, né? Escuta isso aqui, há uma vida com Deus, uma vida de dependência com Deus, de obediência nos bastidores, no silêncio, não tem respostas imediatas. Porque quando a gente fala de fé, a gente fala assim, você tem fé, Deus responde. Você tem fé, acontece. Você tem fé, acontece já o sobrenatural. Você tem fé, o agir de Deus já acontece. Não é nada disso não. Você tem fé, aguenta. Você tem fé, persevera. Você tem fé, suporta. Você tem fé, crê. Você quem crê persiste. Você tem fé, aguenta. E no tempo dos Deus, ponto, manifesta o sobrenatural dele. Não tem esse joguinho de toma lá, dá cá. Não tem essa coisa de depender de respostas imediatas. Se você orou, jejuou, teve fé, não aconteceu nada e você desistiu, você não entendeu o que é fé. É Deus dizendo, volta para o caminho da perseverança. Porque uma fé produz perseverança. A fé permanece firmada em Deus. Uma fé que permanece firmada em Deus, permanece em Deus não pelo que Ele faz, permanece em Deus pelo que Ele é. Não tem problema nenhum você pedir para Deus fazer. Mas se Ele ainda não fizer, eu ainda tenho uma fé firmada pelo que Ele é. Não vai mudar nada se Ele fizer ou não. Eu quero que Ele faça. Você pode pedir para Deus agir aqui ou acolá. Deus pode manifestar o sobrenatural, sim. E se não acontecer? Está do mesmo jeito a minha fé. Está tudo certo. Porque está embasado naquilo que Ele é. A nossa fé não está embasada no que Ele faz. A nossa fé tem que estar embasada no caráter de Deus. Muitos confundem a fé com bênção imediata, mas a verdadeira fé, ela se ancora no caráter vivo de Deus. Eu não posso basar minha fé naquilo que Deus falou, ou naquilo que Deus falou, não naquilo que eu pedi e Ele me deu. Não, eu tenho que basar minha fé no caráter de Deus. É o que Ele é. Por quê?
Olha o que é o caráter de Deus. Quando você vê lá em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos 8:28, ele está dizendo o seguinte, olha, o caráter de Deus é tão maravilhoso, porque eu estou interpretando aqui rapidamente, ele está dizendo, o caráter de Deus é tão grandioso, o caráter de Deus é tão maravilhoso, que eu cheguei a uma seguinte conclusão: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o teu propósito. Até aquilo que veio para dar errado acaba dando certo. O que ele está dizendo ali? Eu confio tanto no caráter de Deus, que mesmo aquilo que eu estou vivendo e eu não entendo, é para o meu bem. Aleluia. Isso dá uma paz, né? Isso dá um sossego na nossa alma, porque talvez você esteja passando por situação que você não compreende, que você não entende, que você já fez de tudo para tentar entender o que você está passando, mas eu tenho uma palavra para os nossos corações. Tudo isso, entendendo ou não entendendo, o caráter de Deus é tão maravilhoso, contribui para o meu bem, contribui para o seu bem, contribui para o nosso bem. Vocês estão comigo? Diga amém. Jó, sem ter resposta nenhuma, ele disse, sabe o quê? Eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, sem resposta nenhuma. O caos instalado na vida dele, os filhos mortos, perdeu tudo, ele não tinha resposta de nada, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Não é o que ele fez ou deixou de fazer, eu sei quem ele é. Oh meu Deus do céu, se você puder sair só com uma palavra hoje, sai com essa daqui hoje, no seu coração. A palavra é, não importa se você entendeu ou não entendeu o que você está passando, é para o seu bem, Deus te ama, o meu Redentor vive e por certo se levantará. Alguém aqui para louvar o nome do Senhor, alguém aqui para glorificar a Ele. Oh, aleluia. A fé não se alimenta em milagres. Desculpe falar isso para você. Eu sei que quando você vê um milagre, você fica ativado. Mas eu vou dizer para você, a fé não se alimenta de milagres. A fé se alimenta na certeza do amor de Deus. Deus me ama. Não importa se o paralítico vai andar ou não vai andar. Eu vou me alegrar se eu ver um paralítico andar. Mas a minha fé não depende disso. Porque eu confio no amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que você não deu um glória a Deus aí agora. A nossa fé não pode ser baseada em milagres, porque a sua vida já é um milagre. A nossa fé tem que ser embasada no amor de Deus. Mesmo que Deus não faça o que nós esperamos, a gente, Ele continua sendo fiel. Mesmo que Deus não faça. O que fortalece a nossa fé é estar abraçado no caráter de Deus. Escreva, irmão, seu caderno de devocional, as promessas bíblicas. Ore debaixo da palavra do Senhor. Não deixa desfalecer a sua fé, a sua confiança, porque a verdadeira fé se manifesta numa adoração no meio da dor. Então, a verdadeira fé, ela se manifesta numa adoração no meio da dor. Adorar a Deus no meio da dor é a mais pura expressão de fé. Quando você louva a Deus no vale, você está proclamando que apesar de você estar no vale, Deus ainda está no controle. Você está no vale da sombra. Olha quando o salmista Davi fala lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Eu estou no vale da sombra da morte, mas o Senhor está no controle de tudo. Outros momentos ele fala assim, ainda que um exército me cercasse, tu, Senhor, me protege, me guia, me salva, me livra. Quem está comigo me sustenta. Quem está dizendo aqui, quem está recebendo essa palavra, a fé que resiste é recompensada pela fidelidade de Deus. A fé que resiste é recompensada pela fidelidade de Deus. Pedro foi sustentado dentro de uma prisão.
A prova da fé é passageira, mas o fruto dela é eterno. Essa prova você vai passar, irmão. Escuta isso aqui, vai passar. Vai passar. Passa. Aleluia. Mas o fruto continua. Essa é a maravilha de a gente passar por uma prova. É que a gente sabe que ela passa, mas a recompensa permanece para sempre. Quantas lições, né, irmãos? Quantos aprendizados. Quanta maturidade. Você não já reparou não que o livro de Tiago diz que essa fé, quando ela é provada, ela produz perseverança. Abacuque diz que quando a fé é aprovada, ela produz adoração. Como se eu estiver produzindo isso, é porque a gente tem que entender o que Deus está querendo nos ensinar. Em Romanos, quando ela é aprovada, ela nos produz uma consciência de, olha, você precisa entender que é para o teu bem. A fé que resiste, ela é recompensada pela fidelidade de Deus. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena manifestar a sua fé. Quem permanece de pé verá a fidelidade de Deus se manifestar. A fé permanece de pé quando tudo desaba. Quando tudo desaba, permanece firme. Quando tudo desaba, mesmo não tendo resposta nenhuma, confia. Confia. A fé que não desiste é a fé que experimenta o sobrenatural. Vou repetir. A fé que não desiste é a fé que experimenta o sobrenatural. A fé não é fugir da realidade, mas é ter uma visão além da dificuldade. Em Tiago 1, 2, 4 fala, nos lembra que a prova produz perseverança. A nossa fé será provada no silêncio, nos bastidores, na dor, no caos. Mas eu tenho essa palavra, é para o nosso bem. Mesmo sem resposta, Ele continua sendo fiel. Se coloca de pé, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento.